Vamos agora falar sobre judiciário. Amanhã, o ministro Luiz Roberto Barroso deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal. E antes de deixar o comando da corte, ele conversou com exclusividade com a nossa analista Luísa Martins. Durante a entrevista, o ministro defendeu a atuação da corte no julgamento de Jair Bolsonaro. Disse que o processo foi acompanhado de provas fartas e que não representa uma caça às bruxas, acusação feita pelo governo dos Estados Unidos. Barroso ainda criticou a revogação de vistos e a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro também deixou uma porta aberta para uma possível saída do STF. Você confere a entrevista completa a partir de agora. Estamos aqui hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que achou um tempinho na agenda atribulada do fim da gestão para nos conceder uma entrevista. Ministro, muito obrigada por estar conosco hoje. Prazer conversar com você, Luiz. Vamos lá, ministro. Pergunta clássica de fim de gestão é que balanço o senhor faz desses 2 anos de presidência do Supremo, em que mais uma vez a corte esteve aí sob os holofotes? Olha, eu fui presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O Supremo julga e julgou efetivamente casos muito importantes para o país, mas as políticas públicas do Judiciário são feitas no Conselho Nacional de Justiça. De modo que vou falar um pouco das decisões do Supremo Tribunal Federal, de fora parte a decisão sobre a questão do golpe. Mas nós tivemos decisões muito importantes sobre drogas, sobre regulação das plataformas digitais, sobre saúde pública e saúde privada. Um conjunto de decisões que eu acho que fizeram muita diferença na vida do país. A execução das decisões do Tribunal do Júri imediatamente depois do julgamento, questão de determinar o Congresso que regule a licença paternidade, que também considero uma coisa importante. Asseguramos o direito de os eleitores terem transporte gratuito no dia das eleições, o que facilita a participação popular de uma maneira geral, direitos da comunidade LGBTI, das pessoas trans, de acesso à saúde. Conseguimos fazer a desintrusão de 10 terras indígenas que estavam ilegalmente invadidas por garimpeiros. Tanto no Supremo, acho que nós tivemos decisões importantes, sem mencionar a decisão relativa ao núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado, agora já caracterizada por provas exibidas publicamente, que foi uma decisão importante porque cumpre talvez o principal papel do direito penal, que seja o papel de prevenção geral, que significa você condena as pessoas para que outras pessoas não queiram praticar o mesmo delito e tenham a certeza de que, se praticarem, podem ser condenadas. Portanto, acho que esse foi um julgamento que encerrou os ciclos do atraso na história brasileira de golpes, contragolpes e tentativas de quebra da legalidade. E no Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos muitas iniciativas, mas eu consideraria mais importante a criação de um exame nacional de magistratura. Todos os tribunais estaduais, federais e trabalhistas vão continuar a fazer os seus exames e seus concursos públicos para recrutarem juízes, mas para se inscrever tem que passar num exame nacional. Isso vai criar um padrão nacional de qualidade para a magistratura, o que eu acho que é muito importante. E, simultaneamente a isso, eu implementei a resolução de paridade de gênero. Se uma mulher implementei porque ela foi aprovada pela ministra Rosa no último dia da gestão dela, mas eu que precisei implementar e superar muitas resistências que havia. E, portanto, se um homem tiver sido promovido por merecimento para um tribunal de 2º grau, a promoção seguinte tem que obrigatoriamente ser a de uma mulher. E com isso nós vamos chegar a 40% de mulheres nos tribunais, que é a mesma proporção que existe no 1º grau. E, portanto, uma medida de equidade de gênero. E relativamente à questão da diversidade, da questão racial, num judiciário que é quase todo branco pelo país afora, eu também tomei medidas para fazer com que haja uma maior diversidade racial no judiciário. No exame nacional, a nota mínima média nos concursos públicos sempre foi 5.
Eu passei para 7 na livre competição, mas mantive 5 para as pessoas negras. E com isso nós já aprovamos 15 mil candidatos para poderem disputar os concursos públicos e dentre eles 4.500 são pessoas que se identificam como pessoas negras. E aí nós instituímos um programa de bolsas, temos 750 bolsas nos cursos preparatórios para os candidatos negros, 750 primeiros colocados. E para os 124 primeiros colocados, nós demos bolsas de R$3.000 de um dinheiro que eu arrecadei na iniciativa privada. Você sofreu algumas críticas por isso. Já vou chegar lá. De modo que eu consegui, acho, fazer uma mudança profunda e transformadora no judiciário para frente. Aumentar a qualidade, ter mais mulheres e ter mais diversidade racial. A crítica que eu recebi foi de buscar dinheiro na iniciativa privada, é isso? Assim, a vida tem 2 grandes categorias de pessoas, os que fazem alguma coisa e os que têm razão. Eu escolhi fazer alguma coisa. E, portanto, a crítica é que, num jantar, eu expus o programa e nós obtivemos doações de pessoas que vêm da iniciativa privada, das pessoas das grandes empresas brasileiras. E o argumento crítico é de que os empresários têm interesse no Supremo. É verdade, os empresários têm interesse no Supremo, assim como as comunidades indígenas, assim como os sindicatos de empregados, assim como os parlamentares, assim como as empresas de jornalismo, assim como todo mundo. De modo que, se eu for deixar de fazer coisas para não ter que lidar com quem tem interesse no Supremo, eu não faria nada. Então, eu visito comunidades indígenas que têm interesse no Supremo, eu vou a eventos de empresários, eu visitei o Quilombo dos Palmares, mas eu vou a eventos de toda sorte e depois faço o que é certo. Eu não me deixo influenciar por isso, não. Tá certo. Ministro, no seu discurso de despedida agora, ao longo da semana, o senhor falou que o Supremo cumpriu o seu papel sob algum custo pessoal para alguns dos seus ministros. O senhor se refere especificamente às sanções que os ministros têm sofrido por parte do governo dos Estados Unidos na esteira do avanço da ação penal que o senhor citou sobre a tentativa de golpe? Acho que os custos pessoais são mais abrangentes do que isso. O exemplo que eu gosto de dar eu fui à final da Copa de 2014 com a minha mulher e meus 2 filhos. Somente os 4 fomos ao Maracanã e assistimos a final do campeonato, como qualquer família. Depois, em 2016, eu fui à abertura das Olimpíadas, que aliás foi belíssima aqui no Brasil, com o ministro Teori e meu filho menor. E também fomos só os 3. Hoje em dia eu não posso sair na rua sem 3 seguranças. Essa foi a transformação, esse é o custo pessoal de um país em que alguma coisa aconteceu que gerou muito ódio, muita raiva nas pessoas, algum tipo de liderança política que trouxe essa consequência muito negativa de extrair o pior das pessoas, em termos de violência, de intolerância, de agressividade. Essa é uma novidade que não havia no Brasil. Acho que o custo pessoal maior é dos riscos para a segurança pública. Essa questão dos Estados Unidos, quanto ao visto, é desagradável, é uma pena que tenha acontecido, é injusto, mas não deixa de ser uma competência discricionária de cada país dizer quem pode visitá-lo e quem não pode. A Magnitsky, que eu achei uma coisa muito irrazoável e injusta, e eu espero que isso possa ser revertido em pouco tempo. O senhor tem falado, sobre caminhos para essa... Magnitsky no ministro Alexandre e na esposa dele, que eu me refiro. Sobre caminhos para essa pacificação, que o senhor acha que, talvez com o julgamento de todos os núcleos da ação penal sobre a tentativa de golpe, essa pacificação finalmente venha. É uma perspectiva, não é uma perspectiva um pouco otimista? Não acho não. O contexto que se delineia para as próximas eleições, que são um momento de maior polarização, uma possível candidatura do presidente Lula, eu diria pelo lado progressista, pelo campo progressista, e uma possível candidatura no campo mais conservador, ou do governador de São Paulo, ou do governador do Paraná, ou do governador de Goiás. São os nomes que já se colocaram. Que são 3 lideranças conservadoras ou mais à direita no espectro político, para quem quiser ainda usar essa distinção, que eu não gosto muito,
de pessoas extremamente civilizadas e que eu acho que não contribuirão para o radicalismo, e sim para um debate de qualidade. Mas o governador de São Paulo tem elevado um pouco o tom nas suas manifestações públicas, até trazendo aí algum nível mais elevado de críticas ao Supremo. Como que o senhor vê isso? Acho que foi um momento específico, talvez um momento menos feliz, pelo menos na relação com o Supremo. Mas eu não gosto de julgar as pessoas por um único mau momento, não. Tá certo. Ministro, a gente está conversando e fala sobre essas sanções e o momento político do país muito dentro desse contexto do julgamento da ação penal sobre a trama golpista. E muito tem se falado, principalmente depois que a condenação foi imposta, sobre uma anistia aos condenados lá do 8 de janeiro ou do próprio Núcleo 1, ou agora um rebatismo, digamos assim, para um projeto que revise as penas, diminua as penas para essas pessoas. Qual a sua avaliação a esse respeito? E muito se fala também sobre a participação de ministros do Supremo nessas articulações, né? Talvez para achar um caminho de um texto que seja de fato constitucional e não acabe barrado no Supremo. O senhor participou efetivamente, desses debates? Em nenhum momento. Em nenhum momento passou por mim esse debate. Acho que ele foi um debate fora de hora, inclusive a redução imediata, a anistia. Eu até acho que a anistia é uma questão para o Congresso Nacional. Mas, evidentemente, tudo que o Congresso Nacional faz, como tudo que acontece num país democrático, você tem que examinar à luz da Constituição. E quem faz esse exame é o Supremo. De modo que, se vier, o Supremo vai examinar, não posso antecipar a minha posição. Mas acho que o timing certamente não foi feliz. Sobretudo o timing. Houve um momento em abril em que eu estive no funeral do Papa, a convite do presidente da República, aos 3 poderes, e eu estive em conversa, até porque ficamos muito tempo numa mesma van, indo para o funeral, com o presidente Davi Alcolumbre e com o presidente Hugo Motta. Naquela ocasião, falava-se das penas do 8 de janeiro, das pessoas, sobretudo as que não tinham nenhum engajamento no financiamento, no planejamento, que apenas tinham participado e conversava sobre as penas. E como você possivelmente saberá, eu dei uma pena menor, porque eu não cumulei golpe de Estado com a abolição violenta do Estado de Direito. Aquela questão da absorção dos dois. Eu considerei que havia uma absorção e dei uma pena menor. E nós conversamos sobre a possibilidade de o Congresso, pela via legislativa, consagrar essa fórmula. E aí, se o Congresso aprovasse isso, as leis penais mais favoráveis retroagem e as pessoas teriam penas menores. E esse foi o único momento em que eu conversei sobre esse assunto. E, por acaso, como era o meu voto, eu achei que era razoável. E era uma matéria que também conversei internamente no Supremo e que tinha aceitação no Supremo. Portanto, eu nunca participei de nenhuma conversa sobre qualquer mudança legislativa depois de ocorrido o julgamento. E também como uma reação quase imediata ao julgamento da ação penal, presidente, a gente viu a tramitação da chamada PEC da blindagem, né, que é aquela prerrogativa que o Congresso quer se dar para barrar a abertura de ações penais contra parlamentares. O senhor vê correlação entre essa proposta e o avanço de várias investigações no Supremo, principalmente a respeito de desvio de emenda parlamentar, por exemplo? É possível. Eu não gostaria de fazer essa especulação, mas eu pessoalmente acho que essa mudança seria um retrocesso grave. Eu mesmo participei do movimento. Eu era membro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que na época era um órgão do Ministério da Justiça, ainda anteriormente até ao governo Lula, e nós recebíamos denúncias, Luísa, de casos de estupro, de casos de homicídio praticados por parlamentares, e naquele momento vigorava o texto original da Constituição de 88, que exigia prévia licença da Casa Legislativa para a instauração de ação penal contra parlamentar. E, como regra geral, em plano federal e no plano estadual, não havia essa licença, não havia nem resposta. Ao longo de, toda a vigência da Constituição de 88 até essa emenda, acho que só 1 ou 2 casos aconteceram daquele sujeito da motosserra, casos assim dramáticos.
Mas aí você tinha a situação de famílias que vinham ao conselho dizer: minha filha foi estuprada e tem que conviver com um sujeito que caminha livre na rua sem poder nem ser processado, e homicídios. Então, o Congresso mudou e com o apoio do Conselho e da sociedade civil, eu mesmo dei parecer na época nesse sentido, para uma possibilidade que me parece muito razoável. Se o Congresso entender que aquilo é uma perseguição política, ele pode sustar o processo, o que me parece muito razoável. Mas proibir e dar assim, uma imunidade para o cometimento de crimes, eu acho muito ruim. E eu vi um pouco a reação da sociedade, até vi com alegria a volta de uma demanda da sociedade civil por mais integridade no gasto público, que eu acho muito importante. É muito importante, e nós vimos a Lava Jato nos seus acertos e nos seus desacertos, mas aqui é muito importante não criminalizar a política, mas também não politizar o crime. Crime é crime, desvio de dinheiro é desvio de dinheiro. Uhum. E essa questão da PEC da blindagem, ela vem como uma resposta ao Supremo, também no âmbito daquele pacote que se convencionou chamar, de pacote anti-STF, que tem outras propostas que buscam de alguma maneira interferir ali no funcionamento da Corte, como a questão das decisões monocráticas, também aquela outra proposta que previa ao Congresso suspender ações ou decisões do Judiciário. Como tem sido a interlocução, como foi, ao longo desse seu período na presidência, ministro, a interlocução com a cúpula do Congresso a respeito do avanço desses temas? Não, a minha interlocução pessoal, e do Tribunal em geral, mas a minha pessoal com a cúpula do Congresso é a melhor possível. Anteriormente era o presidente Rodrigo Pacheco, com quem eu tenho ótima relação, e acho até que é um homem público diferenciado, como muitos existem no Congresso também. E a minha relação depois com o sucessor dele, o presidente Davi Alcolumbre, é muito boa, muito cordial. A minha relação com o presidente Arthur Lira foi boa. E com o presidente Hugo Mota é muito boa também. De modo que relação pessoal, nós temos uma relação pessoal cordial e uma relação institucional de alto nível, o que não quer dizer que a gente concorde em tudo, mas são pessoas que se respeitam e se querem bem e pensam no melhor para o Brasil. Essas pautas anti-Supremo que você se referiu, o arranjo institucional brasileiro reserva para o Supremo Tribunal Federal um papel de um certo protagonismo em quase tudo que é importante para a vida brasileira. Não é um desejo do Supremo, mas é como a Constituição configurou a sua atuação. E, portanto, a gente está decidindo, Luísa, sempre as questões mais divisivas da sociedade brasileira. É por isso que o senhor diz que pesquisa de opinião não valida o valor do tribunal. É isso mesmo. A gente desagrada ou o agronegócio ou as comunidades indígenas. Ou o contribuinte ou o governo, ou as feministas ou os evangélicos. Faz parte do papel do Supremo na democracia brasileira decidir essas questões. Então a gente está sempre desagradando alguém. E é normal que o Congresso vocalize esse desagrado. Eu acho que é o lugar próprio mesmo para o debate político. As decisões monocráticas, eu também não gosto delas. Mas é preciso a sociedade entender que boa parte das decisões monocráticas que a sociedade critica não são do papel típico do Supremo de decidir questões constitucionais. É de um papel que eu acho que o Supremo tem alargado demais, que é o da competência criminal. Tem muita ação penal no Supremo, tem muito habeas corpus no Supremo, e processo penal quem conduz é o relator mesmo. De modo que um pouco a contrariedade da sociedade se dá em relação a decisões que não são as decisões típicas do Supremo, mas é uma competência que o Supremo tem e que eu acho que até que tem demais. Mas tem algumas monocráticas que são dadas em ações de inconstitucionalidade que não têm sido levadas, por exemplo, a julgamento colegiado, embora tenha havido aquela alteração regimental. Algumas das decisões, por exemplo, salvo engano, do ministro Alexandre de Moraes sobre o IOF, tem algumas outras do ministro Flávio Dino também. Como que está a dinâmica do tribunal nesse sentido de privilegiar a colegialidade em algum aspecto? Essas decisões em ações constitucionais, elas vão automaticamente ao plenário virtual. Eu teria que conferir para não dar uma resposta imprecisa, mas estou bem convencido que já foram.
as que são muitas vezes criticadas são as de natureza penal. As ações as ações diretas de inconstitucionalidade por lei e pelo regimento interno vão automaticamente. Agora, eu evito, na minha jurisdição, na minha passagem pelo Supremo, não estou criticando ninguém porque cada um tem a sua liberdade, eu não trabalho com decisões monocráticas como regra geral. Tanto que quando o ex-presidente Bolsonaro anunciou o impeachment, ele ia pedir impeachment do ministro Alexandre e meu. E não pediu o meu impeachment, porque eles não acharam nenhuma decisão monocrática minha que não tivesse sido validada pelo plenário. De modo que, para entrar contra mim, tinha que entrar contra todo mundo. Ministro, essa até foi uma questão que veio à tona aí nos últimos dias. Essa ação, né, salvo engano, da AMB em relação ao rito, né, de impeachment dos ministros do STF, que também é uma pauta recorrente, principalmente pelos parlamentares que hoje compõem a oposição. Como que o senhor vê? Essa ação foi baseada num parecer do professor Adhemar Borges, que ele até exibiu para mim antes, que constatava que a legislação da responsabilidade, por crime e responsabilidade, que é uma lei antiga, que ela não era compatível com a Constituição. Ele fez esse estudo e pareceu bem a AMB levar a matéria ao Supremo. Eu acho que fez bem, em boa hora, e também um partido político igualmente entrou com base no mesmo parecer. O que aconteceu é que essa lei é uma lei muito antiga e quando houve o impeachment do presidente Collor, lá em 92, essa legislação era totalmente defasada, incompatível com a Constituição, e o Supremo, de comum acordo com o Senado, estabeleceu as regras do procedimento de impeachment contra o presidente da República. Tanto que, anos depois, quando veio o impeachment da presidente Dilma, que o presidente da Câmara levava em zigue-zague, cada hora mudando a regra, o Supremo interveio e estabeleceu que as regras tinham que ser as mesmas do impeachment do presidente Collor, que já havia sido estabelecidas. Em relação ao ministro do Supremo, não foi feita essa revisão das regras e, portanto, a legislação era incompatível. De modo que, muito antes de o problema acontecer, é melhor você ter isso regulado. É isso que o Supremo está fazendo. Quanto a pedidos de impeachment de ministro do Supremo, eu acho que é uma coisa bastante irrazoável. É claro que o Supremo e os seus ministros são passíveis de crítica, da crítica política mais severa possível. Mas você pede impeachment em casos graves de corrupção ou de casos graves de violação da Constituição. Isso, evidentemente, não aconteceu. E, portanto, o impeachment não é um produto de prateleira para você tirar do jogo alguém que você não goste. Se faz na eleição, né? Isso na eleição política. No caso do Congresso. E eleição se tiver um crime de responsabilidade, não porque você não gosta da decisão. Até nos Estados Unidos, onde os ministros da Suprema Corte são extremamente comedidos, porque o sistema lá é bem diferente, é uma comparação que às vezes injustamente se faz com o Supremo daqui. O presidente John Roberts foi a público para dizer que impeachment não é o caminho para você combater decisão judicial que não goste. De modo que eu não tenho nenhum problema, Luísa, com conservadores, nem com liberais, nem progressistas. Sou juiz. E, portanto, o juiz não tem opções políticas e a democracia tem espaço para todos. De modo que as pessoas perguntam, você não tem medo de um Congresso conservador? Eu sou a favor da democracia. Na democracia você tem que conviver com todos os pensamentos, os que você concorda mais, os que você concorda menos. Agora, o impeachment eu acho que não é uma boa causa. E se isso for transformado em trunfo eleitoral, eu acho muito ruim do ponto de vista institucional. Porque, em última análise, você atacar uma instituição que está cumprindo o seu papel. Aconteceu uma coisa no Brasil que talvez não tenha sido bem diagnosticada nem analisada, é que houve um crescimento no Brasil do pensamento conservador, notadamente. Mas nós temos uma Constituição
que é uma Constituição progressista. Eu até não acho que ela é progressista tecnicamente, porque eu acho que algumas coisas que estão ali não são progressistas, são a causa da humanidade, igualdade das mulheres, ações afirmativas para pessoas negras, respeito à comunidade LGBTQIA+, proteção das populações originárias. Isso deveria estar acima das bandeiras ideológicas. Isso está acima das bandeiras ideológicas, mas seja como for, há uma parte do pensamento conservador, sobretudo o que foi mais capturado por visões extremistas, que aparentemente não gosta do Supremo, mas eles não gostam mesmo da Constituição. Ministro, e até a esse respeito, o senhor tem falado muitas vezes que talvez o presidente norte-americano Donald Trump tenha tido uma incompreensão a respeito do papel do Supremo. Institucionalmente, como que o senhor lidou com isso na presidência? E se o senhor acha, queria perguntar se o senhor acha, qual o caminho que o senhor acha que é o ideal para reverter esse cenário e para fazer o governo americano compreender de fato qual o papel verdadeiro do Supremo? O caminho que eu procuro utilizar na minha vida em quase tudo é atuar com boa fé para restabelecer a verdade. Eu acho que as autoridades americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos. De modo que eu trabalho para desescalar o conflito, portanto, não bato boca, não ofendo, não agrido, e as notas todas que eu fiz e as manifestações públicas que eu fiz foi para dizer equivocada a crença de que houve percepção política, de que houve caça às bruxas, houve um julgamento legítimo, com devido processo legal, com advogados os melhores, alguns dos melhores do país presentes, com a imprensa nacional e internacional presente, com a sociedade civil acompanhando ao vivo e a cores. Nenhum julgamento foi tão transparente. E ali se constatou, com provas documentais, que havia um plano chamado Punhal Verde e Amarelo para morte, assassinato do presidente eleito, do vice-presidente e de um ministro do Supremo. O fato de o autor do plano, que frequentava o gabinete e a casa do presidente, ter dito que foi um pensamento digitalizado, assim, só um tropicalismo divertido, mas pensamento digitalizado impresso algumas vezes e levado para debate. Depois nós tivemos a ordem do presidente para mudar o relatório das Forças Armadas, para criar um ambiente de descrença no processo eleitoral, para criar o clima do golpe. Por que você, depois de derrotado numa eleição em que as Forças Armadas, que são uma instituição respeitada da sociedade, constataram que não houve fraude e o presidente manda mudar? Portanto, havia uma tentativa de criar um ambiente de golpe. Depois, o incentivo àquelas pessoas, algumas esclarecidas e mal intencionadas e outras simplesmente ingênuas, que foram lá pedir golpe de Estado na porta dos quartéis, e pedir que se impedisse a posse do presidente da República, a convocação dos embaixadores para dizer que o sistema não era confiável. O monitoramento até das monitoramento de autoridades e uma colaboração premiada que detalhou enfim, como as coisas aconteceram, inclusive o chamamento para comandantes de Forças Armadas participarem do golpe. De modo que, assim, dizer que a perseguição política, com essa quantidade de elementos, é uma visão muito... É um radicalismo que fecha os olhos à realidade. Me lembro uma poesia do Brecht, adaptada, em que ele dizia: não creem nos fatos, creem em si mesmos. E se os fatos não corresponderem àquilo em que acreditam, pior para os fatos. A vida não é assim. Presidente, e falando muito dessa investigação sobre a trama golpista, ela tem origem na derrota nas eleições de 2022, que foi uma eleição ali com alguns pontos de tumulto, digamos assim, com aquelas blitz também nos dias de eleição. Enfim, foi algo que evidenciou bastante a polarização que há no país. O senhor já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas para a eleição do próximo ano, diante, por exemplo, do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, e o que o senhor espera que possa ser feito para que a eleição de 2026 seja menos tumultuada do que a de 2022? Olha, eu acho que a eleição de 2022 foi tumultuada
Propriamente. Foi uma eleição totalmente limpa, apurada de forma limpa, como a próxima também será. Agora, o mundo inteiro enfrenta o problema que é o casamento entre plataformas digitais e inteligência artificial e o risco de massificação da desinformação e o risco do deepfake, que é alguém me colocar aqui dizendo coisas que eu nunca disse sem que você consiga identificar que aquilo é uma falsificação. Esse é um problema. E é um problema para a democracia, é um problema para a liberdade de expressão. Porque nós todos fomos educados a acreditar naquilo que a gente vê e escuta. O dia que a gente não puder mais acreditar no que a gente vê e escuta, a liberdade de expressão terá perdido totalmente o seu significado. Isso é muito preocupante. Por isso que eu sou um defensor de reocupação de espaço pelos meios de comunicação tradicionais. Televisão, rádio e imprensa, que tem repórteres que apuram, confirmam a veracidade dos fatos e que tem um editor que verifica a autenticidade e a civilidade do que está sendo dito. Essa é uma reocupação de espaço que eu considero vital para a preservação da democracia, porque a imprensa profissional que se move pela ética jornalística, pela técnica jornalista, ela, embora seja privada nas democracias em geral, ela tem um papel de interesse público muito importante, que é criar um conjunto de fatos objetivos e checados sobre os quais as pessoas formam a sua opinião. O que as redes sociais, com o auxílio da inteligência artificial, fez foi criar tribos que cada uma cria sua narrativa e as pessoas já não compartilham os mesmos fatos. Isso é muito ruim para a democracia. De modo que eu vejo problemas. O TSE tem regulado isso de uma maneira tão eficiente quanto possível. Os candidatos sofrerão sanções graves se utilizarem a desinformação na rede social e a inteligência artificial, mas não há como você controlar previamente milhões de postagens que as pessoas podem fazer. Acho que onde pegar, acho que tem que punir. Mas é um pouco como a paravento. O que a gente precisa fazer é educar as pessoas. E fazer educação midiática para que as pessoas não repassem. Só os marginais, só bandido vai fazer isso. E aí você dirá, mas isso não é ingênuo? Eu não acho, não. Quando eu estava na minha primeira juventude, estou na terceira, nós víamos placas nas ruas, você não era nascida, que dizia, não jogue lixo na rua. Porque a sociedade virou uma sociedade de consumo de massas, e aí você passou a ter um consumo abrangente. A gente tinha carrocinha vendendo sorvete na rua, você tomava o picolé e jogava o papel na rua. Você tinha que educar as pessoas a não fazer isso. Na estrada, dizia, não jogue lixo na estrada. O sujeito tomava lá Coca-Cola, ou sei lá, jogava a garrafa pela janela. Então, e as pessoas foram educadas. Hoje em dia, só comportamentos desviantes de gente que joga lixo na rua ou garrafa pela janela. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Você tem que ensinar a tia Nininha para não repassar aquilo que ela não sabe que seja autêntico. E aí a gente vai só atrás dos bandidos, que são os que falsificam as coisas. Vinícius, já encaminhando para o final, queria que o senhor falasse um pouco sobre como tem sido essa etapa de transição para a presidência do ministro Edson Fachin, e se algumas das iniciativas, se os senhores conversaram sobre as iniciativas que o senhor implementou terem algum tipo de continuidade sob a nova gestão do ministro Fachin. A transição foi ótima. Nós somos muito amigos desde vida acadêmica, desde os anos 90. Nós somos amigos. O Fachin é uma pessoa de grande integridade, muito fiel à sua própria visão de mundo, é um ser extremamente cordial. Eu gosto de dizer, porque é verdadeiro, é uma das melhores pessoas que eu conheço. De modo que, acho que no geral, uma tradição no Supremo. Eu dei continuidade a muitas coisas que a ministra Rosa fez, que por sua vez havia dado continuidade a coisas que o ministro Fux havia feito. A vida no Supremo é mesmo uma passagem de bastão. Claro que cada um tem as suas características e tem algumas ideias próprias, mas muitos dos projetos em área de tecnologia, por exemplo, a própria medida de paridade de gênero que eu implementei, mas quem criou foi a ministra Rosa. Então, no geral, eu não vejo nenhum risco de retrocesso das minhas políticas públicas. Eu sou um jeito que pensa um pouco fora da caixa para muitas coisas. Então, eu fui buscar dinheiro na iniciativa privada para as bolsas de candidatos negros para deixar o dinheiro público para outras coisas. Pode ser que o ministro Fachin tenha uma outra visão do que deva ser a participação da iniciativa privada. Não sei porque nós não conversamos, mas é possível que haja alguma outra diferença pontual.
Mas, no geral, nós somos totalmente afinados e acho que ele vai dar continuidade aos projetos que lá estão e tem uma expectativa muito positiva para a gestão dele. Mais do que isso, eu disse isso na sessão, considero uma sorte para o país ter uma pessoa com a qualidade intelectual, moral do ministro Fachin na presidência. Muito bem. Ministro, para finalizar, a pergunta que não quer calar, se o senhor vai, de fato, deixar o Supremo depois de entregar a presidência e quais são os seus planos agora como um ministro ali do colegiado fora da presidência? O senhor disse que vai escrever possivelmente um livro de memórias sobre a gestão. Fala um pouquinho para a gente. O livro de memórias sobre a gestão, não. Um livro de memórias da vida. Da vida. Eu já escrevi recentemente as minhas memórias contemporâneas no Sem Data Vênia, que aliás é o meu livro que mais vende. Que aí eu trato de educação, proteção ambiental, criminalidade, interrupção de gestação, drogas, todos os temas brasileiros importantes, que na verdade, como o Supremo vota tudo, e eu estudo as coisas em que eu vou votar e depois usei muitos dos meus apontamentos para escrever o Sem Data Vênia de uma forma simples, explicando para as pessoas como eu penso o mundo e a vida. Mas eu diria memórias contemporâneas, porque era um pouco descrevendo o que está acontecendo agora. E já estou chegando numa fase da vida em que eu tenho mais passado do que futuro, apesar de ainda ter muitos planos para o futuro. Então, está chegando a hora de escrever as memórias. Quanto a sair ou não, eu tinha um projeto efetivo de sair do Supremo, que era público entre os meus amigos. Quando a minha mulher era viva, ela já estava doente, mas a gente tinha uma perspectiva de uma sobrevida maior. E aí eu tinha um trato com ela de sair para a gente um pouco aproveitar a vida, viajar pelo mundo, eu poder ter mais tempo e atenção para ela, inclusive. Infelizmente, ela faleceu antes, essa motivação eu já não tenho específica. Mas acho que a vida é feita de ciclos. Eu vou permanecer mais uma... Geralmente o presidente, quando sai, tira um período de uns dias. Eu tenho compromissos, mesmo de votação e de compromissos acadêmicos, mas assim, no meados para final de outubro, eu vou fazer uma semana de um retiro espiritual que eu faço eventualmente mesmo na minha vida. E aí eu vou pensar muito do que eu quero fazer. Eu gosto da minha vida no Supremo e gosto da vida lá fora também. Porque o Supremo, ele tem uma vantagem para quem gosta de pensar o mundo e pensar o Brasil, que é o tipo de visibilidade que conversar com você me dá e que, estando fora do Supremo, você perde. Por outro lado, ele me obriga a ficar toda terça, quarta e quinta parado lá no Supremo Tribunal Federal, mas às segundas, que é o dia que eu me preparava para poder atuar terça, quarta e quinta. E sexta é o dia que eu dou aula. Então, é uma vida muito cheia e com dificuldades de você ter projetos pessoais, inclusive familiares. Agora tenho neto, coisas... Então, eu peso muito o papel importante que eu acho que posso desempenhar ainda no Supremo com os meus colegas e um pouco a vida que eu gostaria de viver com família e enfim, aproveitar. Então, eu verdadeiramente, nesse momento, eu vou fazer uma reflexão muito profunda do que eu quero fazer. Estou sendo absolutamente franco com você. Eu não desconsidero a possibilidade de sair, mas eu não bati o martelo nisso ainda, não. Tá certo, ministro. Tá bom? Muito, muito obrigada pela entrevista. Prazer conversar com você, Luiz. Por achar essa brecha nessa agenda tão atribulada para atender a gente. Um abraço, tudo de bom.